Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente aqui no nosso canal Análise de Crédito e Cobrança na Prática. Eu sou o Caio Katayama, tenho aqui o prazer de estar com vocês aí para sempre trocarmos uma ideia de esclarecimento, trazer novos tópicos, dialogar com vocês que pretendem viver aí da área financeira, querem especializar na função ou querem ser profissionais liberais ou até empreendedores nesse segmento, né? Eu trago aqui algumas informações que são muito importantes para que todos possam ter um bom desempenho profissional e atuação, carreira, enfim, né? Tudo aquilo que é atrelado aí à nossa profissão, tá legal? Bom, hoje eu venho trazer aqui um treinamento que é uma explicação, né, que também é um tabu aí para muitas pessoas, né, de entender esses órgãos que estão aí, né, dentro dos estados, das cidades, né, e até do governo, né, onde nós temos uma confusão de entendimento do que é poder judiciário, o que não é poder judiciário, qual é a lei que a gente deve seguir, até porque nós estamos num país aí cheio de leis, né? Você tem leis do legislativo, do judiciário, né? Do federal, do executivo, então, né? A qual lei seguir? Todas elas ao mesmo tempo? Como eu faço, né? Então, aqui a gente vai acabar esclarecendo a vocês, tá ok? Não vou falar de sites de reclamação, porque eu já tenho um vídeo para falar disso, tá? Se você não assistiu, assista ele lá, você vai entender. Eu estou falando agora sobre órgãos, tá? Que representam, tá, os direitos e as relações comerciais, tá ok? E agora eu vou explicar o que é lei executiva, legislativa e lei do judiciário, tá bom? Então, sites de reclamação não são reconhecidos, tá ok? Não orientam ninguém e nem consumidor, eles são apenas páginas de internautas fornecidas apenas para se lavar roupa suja em público, que a gente fala, né? São apenas murais de pichação, onde cada um coloca a sua versão dentro do seu ponto de vista, né? E cria aí injúrias, difamações e outras coisas que geram, inclusive, consequência para ambos os lados, inclusive para o próprio site também, né? Se ele bobear na liberação desse mural que ele acabou oferecendo, tá bom? Então, vamos esquecer. O tema de hoje é falar sobre, eu vou aqui ler para a gente não perder o tópico, sobre o que é PROCON, Câmara de Mediação, Arbitragem e Conciliação, Defensoria Pública, Juizado Especial de Pequenas Causas, tá? E Vara Civil Comum, tá legal? Então vamos lá. No primeiro momento, né, todo mundo, né, por conta de propagandas, né, que foram feitas através da televisão, das mídias, né, sobre a delegacia do PROCON. Olha a palavra, delegacia, né? O PROCON, que é um órgão criado, tá, pelo poder legislativo, gente. Olha só, não é judiciário. Poder legislativo, tá, diante aos seus deputados, tá, federais, estaduais, né, iniciou-se na vontade dos estados e aí criou-se no federal, né, o interesse de alguns deputados criarem um projeto-lei que se chamava aí Código, tá, de Defesa do Consumidor, tá? Então, primeiro nasceu o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, tá, ele foi gerado então, tá, se eu não me engano, na década de 90, não tenho a data específica ainda, né, nessa medida que muitas vezes tem um deputado aí, né, inclusive tem um programa de televisão aí, o Celso Russomano, que acaba, né, foi um dos maiores propagadores do Código Consumidor, e ele anuncia, inclusive, que foi ele que criou o Código Consumidor, coisa que a gente já sabe que, né, um deputado sozinho não pode criar um projeto-lei, sim uma comissão de parlamentares que, né, inclusive oposições que juntos têm, né, que criar aí uma lei, né, já orientada também por uma assessoria jurídica, de oferecer isso ao Congresso, né, ao Senado, presidente da República e também aí ao STF, tá, ao Superior Tribunal
federal, tá ok? Mas o que aconteceu nessa época? Essa medida provisória, né, ela foi encaminhada, foi corrigida várias vezes para o próprio Congresso, há um momento que o Legislativo entendeu que estava de acordo, também foi encaminhada ao Senado, que também passou a pedir algumas correções, que feitas essas correções também foi aprovado, e depois sancionado ao presidente da República naquele período, que acabou acolhendo aí o pedido do Legislativo para reconhecimento do Código do Consumidor, que por fim depois foi submetido aí por final, né, ao Superior Tribunal Federal, que também fez correções do código, né? Em primeiro momento eles não reconheciam porque o Código Civil, né, que é a lei principal vigente ainda, né, já estabelecia essas proteções ao consumidor, mas por uma persistência do Legislativo, né, o Poder Judiciário acabou pegando esse código, que inclusive já estava sancionado, né, e também acabou ajudando a corrigir esse código, né? Por que o Judiciário acabou, né, depois de tantos pedidos, se envolvendo com o Código Consumidor? Porque não podia o Legislativo criar uma lei, tá, que viesse a conflitar uma lei do Poder Judiciário, né? Lembrando que o Código Civil, né, a lei civil é do Judiciário, né? E o Código de Defesa do Consumidor é uma lei criada pelo Legislativo, que gostaria e queria que o Judiciário reconhecesse essa lei também. É óbvio que muitas coisas que foram elaboradas lá conflitavam diretamente com a lei civil, que era uma lei mais velha e que estava em vigência. Então é isso que o STF acabou fazendo, que é corrigir, tirando as divergências, né, eliminando esses conflitos, tá? Porque muitas coisas que estavam lá nesse código já estavam previstas claramente no Código Civil, né? E ao se obter reconhecimento, nós não podemos confundir todo o poder judiciário de todos os estados. Você imaginou aí os juízes, desembargadores decidindo de forma cada uma com a sua interpretação devido a essa conflitância? É lógico que não poderia existir. E isso foi feito. E aí, uma vez aprovado, né, tudo novamente, de acordo com as recomendações do STF, a lei passou, né, o código passou a ser reconhecido pelo Poder Judiciário. E aí eis que veio um tabu, né? O Legislativo queria que o Judiciário aplicasse isso, né? O qual o Judiciário acabou se negando, porque são ministérios separados, né? Nesse caso, o Poder Judiciário, né, que recebe verba do governo, né, pelo Ministério da Justiça, né? Ele atribui aí, tanto do federal aos seus estados e municípios, né, a manutenção aí das varas, tá, de justiça para poder seguir as leis em vigência. É lógico que quando se cria uma lei nova e se coloca sob tutela do Judiciário, também teria que se colocar o quê? Um aporte, né, de verba pública para o Judiciário. E o Judiciário, uma vez já em plena operação, né, de certa forma ele se recusou em abraçar o Código Consumidor. Portanto, você, assim como todos os consumidores, nunca encontrarão um departamento do PROCON dentro da vara judicial, tá ok? Vocês vão encontrar sempre o departamento do PROCON junto às prefeituras, os governos de estado, por se tratar de uma lei do Legislativo. Agora, quando o Poder Judiciário dá reconhecimento à lei do Legislativo, ele começa também, através aqui dos seus juízes, tá, a julgarem e decidirem, tá, em congruência com o Código, tá? Portanto, o Código do Consumidor tem um entendimento de justiça, tá certo? Mas não está sob a tutela do Judiciário, mas sim dos prefeitos e governadores. Infelizmente, eu tenho que tocar nesse assunto sobre o PROCON, porque no lançamento, né, desses departamentos que tiveram um nome, né, a sigla PROCON, né, porque leva, né, o CON de consumidor, né, tentaram dar um empoderamento a essas agências, né? Por isso fizeram-se muita propaganda, né, de que esses departamentos da prefeitura se chamariam de delegacias, né? E tem sim uma finalidade, né, que é uma lei delegada aos municípios e aos governos de estado. Então, é uma lei legislativa delegada
tá, a esses departamentos que fizessem um papel, né, de, entre aspas, né, de polícia do consumidor. Tá? É uma brincadeira, tá? Não tem nada a ver com a polícia, né, que está sob o mando do Poder Judiciário. Nós estamos falando aqui de poder legislativo, o qual criou-se, né, esse conceito que a população tem de delegado, né, de justiça. E como todo mundo aqui no Brasil assiste muito filme americano, né, então ficou aquela visão de que o departamento do PROCON, né, e nesse caso o delegado do PROCON seria como se fosse um xerife da cidade, tá, ok? Mas os poderes do departamento, né, de delegacia do PROCON, né, são praticamente nenhum perante a aplicabilidade junto aos credores que acabam desrespeitando esse código. Por exemplo, quais são os poderes que estão no Poder Judiciário e que não estão no Legislativo? Por exemplo, o poder de bloqueio de contas, de penhora, tá, de bens e de valores. Outra coisa também que está ligada ao Poder Judiciário, né? A liberdade, no caso da criminal, da penal, você vai ter aí o poder do Judiciário de prender e soltar pessoas, ok? E isso a delegacia do PROCON não tem poder, né? Então seria uma delegacia fraca, né, dentro desse ponto de vista. Por outro lado, né, atrelado ao Poder Legislativo, eles têm os poderes que cabem às prefeituras e aos governos, que o principal poder que eles possuem é a questão do direito sobre o solo, né? É lógico que a prefeitura tem direito de todo o espaço, tá, do município. Isso quer dizer que o funcionamento de qualquer estabelecimento comercial dentro do perímetro urbano da determinada cidade, ela é feita por concessão. Essa concessão se chama alvará de funcionamento. É lógico que um empresário, alguém que quer, né, ter um comércio, uma indústria, um prestador de serviço, ele vai, na abertura da sua empresa, obter o alvará de funcionamento lá no município que ele escolheu, certo? E adiante essa concessão desse alvará de funcionamento que ficou a maior das penalidades a essa delegacia do órgão de defesa do consumidor, que é o PROCON, ok? Isso quer dizer o quê? Que a penalidade máxima que o órgão pode ter é cassar o alvará de funcionamento, que, na prática, a cassação desse alvará subentende que essa empresa não pode ter portas abertas, ela tem que ser fechada, né? É uma empresa privada que está autorizada a ter portas abertas ao público e oferecer os seus produtos e serviços, ok? Quando ele perde alvará, o município pode lacrar a porta desse estabelecimento, tá? Impedindo que esse comércio, que essa empresa funcione, lesando consumidores dos cidadãos daquele determinado município ou estado, ok? Por isso que as delegacias ficam atreladas aí às leis do município e do estado, ok? A segunda seria aquilo que o município e o estado pode dar, que são multas por infrações. E essas multas são multas administrativas por infringência do código, ok? É lógico que essas multas vão passar por uma etapa, né, também que deve ser reconhecida pelo judiciário, da aplicabilidade. Lembrando que quem determina a aplicação de qualquer multa, na verdade, né, é a lei. E segundo, o Poder Judiciário tem a capacidade de exigir da sociedade o cumprimento dessa penalidade. Tá? Lembrando que a prefeitura ela não tem poder de polícia. Poxa, Caio, mas lá tem o Celso Russomano, né, que muitas vezes leva a polícia, né, junto de um estabelecimento, filma lá lacrando, né? Então, o que é isso? Isso nada mais é do que um sensacionalismo que nesse caso o deputado repórter ele faz para o programa dele. Porque o que acontece? Tudo aquilo que vai gerar tumulto, desordem, né, ou desrespeito sobre uma autoridade que tomou uma decisão, né, é óbvio que o departamento do PROCON ele chama a polícia para resguardar a segurança, porque ele sabe que funcionários ou, nesse caso, o dono, né, o microempreendedor, ele pode querer, né, usar de agressão física contra um representante lá do PROCON que vai lacrar a porta do estabelecimento,
né? Então, nesse momento em querer baixar as portas à força, né, pode existir um conflito, por isso se chama a polícia para assistir, né, e dar aí a cobertura para que a ordem, né, de acordo com a lei, seja cumprida. Tá certo? E aí, nesse momento, chega a televisão e o jornalista ali faz aquele sensacionalismo, né? Mostrando que o PROCON tem poder, né, de fechar estabelecimentos, né? Mas, muitas vezes, o estabelecimento é aberto aí no dia seguinte ou na semana seguinte, através dos recursos, muitas vezes, se existir aí, né, uma tendência, né, ou uma arbitrariedade por conta aí da delegacia ou de algum órgão. Agora, se tiver tudo certinho, possivelmente esse empreendedor não vai conseguir abrir tão rapidamente. Até porque ele tem que não só pagar a multa administrativa, como também se adequar ao código. Aí, feito isso, ele vai ter aí a liberação assistida do seu alvará e poderá funcionar, tá bom? Então, queria deixar muito bem claro para vocês, tá ok? Que PROCON não é um departamento do Poder Judiciário, é um departamento do Legislativo, está sob a tutela das prefeituras e dos governos. E o que eu queria falar, que realmente no passado, quando foi lançado, né, as delegacias, muitos prefeitos, né, por uma questão de interesse político, acabou utilizando os departamentos, né, de defesa do consumidor como, entre aspas, cabo eleitoral, né, da população frente ao prefeito da vez, né, que muitas vezes começou a fazer o tal do PROCON portas abertas, né? Vinha gente que tinha direito e gente que não tinha direito recorreu ao PROCON. E como isso estava no poder do legislativo, o prefeito é que mandava nesse departamento. E muitas vezes o consumidor saía com, né, com uma ata, nesse caso aí se chama CIP, né, que nada mais é do que uma ocorrência, não chega a ser ainda um processo administrativo, uma ocorrência de denúncia do consumidor, e com o timbre lá do órgão da prefeitura, né, e escrito PROCON, né, com reconhecimento ao Poder Judiciário. Então, muitas vezes, pessoas, né, que até tinha um caráter aí meio duvidoso, né, se aproveitaram desse momento, né, para poder trazer um documento de um órgão como esse para deixar de honrar os seus compromissos junto a muitos credores, tá? Isso aconteceu, sim, de fato, tá? Até com grande, digamos assim, quantidade de reclamações até em meados de 2015. Posteriormente, a 2015, a coisa veio se coibir, até por uma questão da atuação do Poder Judiciário. Lembrando que quando o Poder Judiciário reconhece o código, né, ele também, através dos seus juízes, desembargadores, né, a corregedoria, também fiscaliza as delegacias, né? O mesmo juiz que é nomeado para fiscalizar os cartórios passa também a fiscalizar a atuação dessas delegacias, que em algumas vezes acabam, né, por uma questão do calor da emoção, ou abusando ou falhando aí nas suas medidas punitivas, né? Por essas e outras, a atuação do judiciário muitas vezes foi trocar aí os delegados que, na verdade, não passam por um concurso público nada. Eles são nomeados pelo prefeito para estarem lá. Hoje, existe até aí um pudor, né? A maioria dos delegados do PROCON tem, no mínimo, uma formação em direito, são advogados, tá ok? Mas não foi assim no começo, tá? Houve parentes de políticos aí como delegado do PROCON, gente que sequer conhecia, né, direito, quanto mais tinha uma faculdade, né, em direito ou era advogado, né? Hoje a coisa já está um pouco mais disciplinada. No entanto, o Poder Judiciário continua ali, ó, de olho em cima do PROCON. Qual o papel do PROCON, né? Qual é a vantagem que o Judiciário viu sobre o apoio dado? É que a delegacia ela tem um papel muito importante, não para ser cabo eleitoral como foi já utilizado, né? Porque aquele consumidor, né, certo ou errado, ele sai satisfeito com o documento porque aquele prefeito do momento, através do seu PROCON, acolheu ele. Né? Não é para isso, né? Na verdade, o PROCON ele tem uma grande função
dentro do Poder Judiciário de orientar a população, né? Nesse caso, o consumidor, né, que é hipossuficiente, ele também tem mais uma alternativa através do legislativo de ser orientado sobre os direitos que ele tem e os direitos que ele não tem, né? Que, na verdade, os direitos que ele não tem é a obrigação que ele tem também, né? Que está no código e que, né, a população esquece de ver que onde há direitos há também deveres. Então, é dentro desse papel de triagem que o PROCON tem a primeira incumbência, tá? De analisar o que realmente tem prevenção no código, né? E não apenas acolher, né, de boca alegações dos consumidores. Hoje, o PROCON, né, em todas as comarcas do Brasil, tem agido de forma mais séria, né? Quando vem aí o consumidor fazendo a reclamação, os seus funcionários acabam pedindo as comprovações dessas alegações para que assim façam uma triagem. E realmente comprovado ali a infração, o funcionário produz a CIP, né? Que é essa ocorrência, e que é encaminhado para a empresa responder. É lógico que eles vão encaminhar de acordo com aquilo que eles entendem que foi ferido no Código do Consumidor, para que a empresa tenha o poder de se defender, né? Nesse momento, os advogados, né, nesse sentido, são recomendados para fazerem essa defesa de acordo com a lei civil ou com o próprio código, esclarecendo ao departamento se houve ou não um descumprimento do código, ok? Na maioria massacrante, né, podemos dizer que 95% ou mais, né, são respondidas e baixadas. O menor percentual pode sim e viram um processo administrativo que pode, né, aí ocasionar aí essas punições por multa e até a lacração do estabelecimento. É óbvio que, mais uma vez, nós estamos, né, dentro do legislativo e, de acordo com os prefeitos da ocasião, não querem aumentar o índice de desemprego da sua própria população, né, porque o fechamento de um comércio ou de uma indústria incorre, muitas vezes, né, da perda de emprego de pessoas, de trabalhadores do município. Então, hoje, raramente você vê aí um estabelecimento sendo lacrado. Para isso acontecer, né, muitas vezes ele não só fere o Código do Consumidor, como o Código Civil, e muitas vezes o Código Penal também, né? Por isso que aí não há outra alternativa a não ser lacrar aquele estabelecimento. E o programa lá do Celso Russomano acontece em São Paulo, capital, onde tem inúmeros pequenos e médios comércios, né? Então, né, a Prefeitura de São Paulo, que é a maior, né, prefeitura que eu posso dizer aqui do nosso país, a princípio, né? Ela acaba permitindo essas lacrações por haver muitas ofertas de empreendedorismo na capital, tá ok? Então tá aí, Poder Judiciário. Bom, então para complementar a todos, né, o histórico sobre o PROCON, tá? Em 1976, tá, foi criado o primeiro órgão de proteção ao consumidor, né, que naquela época se chamava Grupo Executivo de Proteção ao Consumidor, tá ok? Foi daí que surgiu a palavra PROCON, tá, em 76, mas isso estava ligado ao governo do Estado de São Paulo. O próprio governo do Estado de São Paulo conseguiu depois, né, criar uma lei, tá, em 23 de novembro de 95, e aí se embate com o histórico que eu falei para vocês, né, no decreto 41.170, que foi o primeiro órgão a implementar o programa de municipalização. Isso se estendeu aos municípios do interior do estado de São Paulo e que depois também foi copiado para os outros governos de estado e tendo reconhecimento pelo federal, tá ok? Então tá aí explicado sobre o que é o departamento ou o órgão de proteção ao consumidor, tá? O PROCON, tá legal? Bom, agora nós vamos, em continuidade ao nosso treinamento, nós vamos seguir ao tema e nós vamos falar agora sobre Câmara de Mediação, Arbitragem e Conciliação. Essas câmaras, tá? Elas tiveram aí um reconhecimento também, né, pelo Poder Judiciário, né, em primeiro lugar, criar, né, dentro do espaço físico das suas varas cíveis, tá, a oportunidade, tá, de realização desses encontros, tá ok? Essas câmaras, elas podem ser utilizadas ou elas podem entrar em funcionamento, né, por determinação do Poder Judiciário, através de suas dependências, ou por concessão também,
né? Existem algumas associações comerciais, são órgãos, né, municipais sem fins lucrativos que organizam os interesses do comércio e da indústria e de prestadores de serviços que muitas vezes, através, né, de um projeto de concessão, se submetem ao Poder Judiciário na obtenção aí de se montar um estatuto de uma Câmara, né? E essa Câmara, né, ela tem o intuito de promover, né, a atividade, né, de negociações amigáveis, né? Por isso que muitas vezes se fala em mediação, né, que é eliminação de conflitos. Também a questão de arbitragem, né, onde muitos juízes podem ser subcontratados para trabalharem nessas câmaras, né, e auxiliarem as partes nessa questão, né, de arbitrar o direito de um e o outro, né, inclusive, né, podendo assinar acordos, né, e até julgar e sentenciar, dependendo, né, da forma que foi estabelecido o funcionamento dessa Câmara, né? E um papel muito importante que é de conciliar, tá ok? Sem perder o fio da meada, né, que a gente está falando, né, vou voltar também ao PROCON, né? Uma das funções da delegacia do PROCON também é fazer a questão de mediação e conciliação, né? O Legislativo também, em muitas delegacias do PROCON, abre um ambiente de atendimento onde o consumidor, através dessa CIP, dessa ocorrência, ela pode, né, pedir o PROCON, né, o departamento pode pedir ao credor que também venha na delegacia, né, fazer essa mediação, né, e essa conciliação assistida por um funcionário da delegacia. A Câmara, ela também tem esse papel, né, de, nesse caso, né, eliminar divergências, orientar e eliminar divergências, tá ok? Então ela é vista com bons olhos e é possível sim empresas, né, e empresários, né, conseguirem, de acordo com as exigências do Poder Judiciário, né, criar uma personalidade jurídica com essa finalidade e, de acordo aí com a permissão do Ministério Público, né, instaurar o funcionamento de uma Câmara particular, né, seria uma Câmara não privada, porque não tem fins lucrativos, mas particular, sem fins lucrativos, para tentar aí, eliminar conflitos naquela população local, tá ok? Ela tem o reconhecimento do Poder Judiciário, portanto, tudo que for lidado dentro dessa Câmara, tá, terá reconhecimento como se tivesse feito num fórum, dentro de uma vara, tá, judicial, ou muitas vezes, né, a participação de alguém, né, designado do Poder Judiciário para participar da mediação. A arbitragem, ela obrigatoriamente será feita por um juiz de direito, né, e que vai realizar, lógico, né, nas suas horas particulares, quando ele não está trabalhando ao serviço público, né, ele pode, como juiz, como ele é uma autoridade, ele pode também prestar um serviço particular na Câmara, né, julgando, inclusive, processos nessa Câmara, né, e auxiliando na desoneração de processos que vão ecoar ao Poder Judiciário. Então isso tem uma boa vista perante o Poder Judiciário e tem esse reconhecimento por esse motivo, né, que é realizado dentro de um ponto de vista saudável, né, dentro de comunidades, cidades, bairros, muitas vezes, ok? Essas câmaras, né, não têm fins lucrativos, no entanto, ela tem um custo de funcionamento. Isso quer dizer que para participar dessa Câmara, né, muitas vezes esses empresários pagam pela manutenção da Câmara, né, inclusive pela remuneração desses funcionários que vão permitir que ela funcione, né, porque tudo isso custa, né, não só o funcionário que vai expedir as cartas convites, né, para a conciliação, como também, né, a distribuição através de oficiais, que podem ser também os tabeliões, né, ou a meros entregadores, né, tudo isso gera um gasto que também é suportado ou pelo credor ou pelo endividado, muitas vezes, tá ok? Então, isso tem um custo de funcionamento que também reverte-se à sociedade.
Então, esse é o entendimento, né, que o Poder Judiciário vê com bons olhos e incentiva, inclusive, para aqueles que têm competência. Tá? Eu, muitas vezes, né, com o meu antigo sócio, nós tínhamos aí esse sonho de montar nossa própria Câmara, né, de conciliação, arbitragem, né, e mediação. Né? Como a gente acabou seguindo outros tipos de empreendedorismo, ele pela advocacia e eu pelo franchise, nós acabamos aí dando um tempo nesse nosso sonho. Mas não está esquecido não, quem sabe um dia a gente monte aí uma câmara nossa particular para poder ajudar, né, fazer essa finalidade, né, contribuir com os órgãos de proteção aí ao CRETA. Lembrando que o PROCON está restrito a consumidores, tá? As câmaras não. Você pode, inclusive, levar essas câmaras, tá, a contratos de relações comerciais e empresariais também. Tá? Algumas câmaras possuem até permissão de mexer um pouco com as relações cíveis, né, de adoção, de separação, divórcio, tá ok? Então vai depender, né, da finalidade dessa Câmara e também daquilo que o Judiciário quer que essa Câmara funcione. Né? Muitas vezes ela nasce com esse pretexto, né, de lidar com assuntos comerciais, mas acaba tendo que abraçar outras demandas de necessidade do Judiciário, né, por essa finalidade. Agora nós vamos falar sobre Defensoria Pública. Tá? A Defensoria Pública, agora nós estamos falando de Poder Judiciário. Ok? Ele não é uma delegacia de proteção ao consumidor, mas a Defensoria Pública ela foi criada pelo Poder Judiciário, né, para assistir as pessoas vulneráveis, as pessoas de baixa renda, né, quem não tem acesso à orientação da lei. Então, o Judiciário, através da sua Defensoria Pública, ele dispõe de departamento, muitas vezes ligadas ao Fórum de Justiça, tá? E lá, né, nomeia-se funcionários que têm formação em direito, né, e também advogados particulares que estão ali dedicando as suas horas ao serviço público na finalidade de orientar não só consumidores, mas toda a população civil de baixa renda e que depende de orientação jurídica e não tem recurso financeiro, ok? Então ele tem um papel fundamental no judiciário de atingir essas mais baixas camadas. Por outro lado, como a grande maioria das aflições e dos conflitos são nas relações de consumo, é muito comum as defensorias também acolherem assuntos ou reclamações muito similares ao que o PROCON faz. A diferença só que é o judiciário acolhendo essas reclamações como defensoria pública, né? Porque a defensoria pública também vai em defesa do consumidor, tá ok? Não porque é o Código do Consumidor, mas porque a lei civil também prevê, né, os direitos do consumidor na sua lei, tá certo? Então, a Defensoria Pública muitas vezes também vai olhar a hipossuficiência do consumidor. Nesse sentido, vai estender a ele a orientação jurídica, né? E, se possível, né, nesse caso, quando houver alguma identificação, né, de descumprimento, ali promover até a ação judicial gratuita, né, feita através de um advogado que está lá de plantão junto à Defensoria Pública. Tá ok? Então, esse é o papel da Defensoria Pública, que também é feita, só que agora pelo Poder Judiciário. E aí nós temos agora as câmaras, o Juizado Especial Cível de Pequenas Causas, né? Que popularmente foi apelidado, né, de Juizado de Pequenas Causas, tá ok? Esse Juizado Especial Cível, que é o nome correto, né, ele foi voltado, tá, também pelo Poder Judiciário, a atender consumidores agora, né? Porque é uma vara especial cível, ele não é para qualquer assunto, é só para assuntos de consumo, consumidor, tá ok? E dentro dessa vara especial cível também, né, existe aí um plantão, né, de orientação a esse consumidor
que muitas vezes ele não tem a defensoria na cidade dele, mas ele tem aí o juizado especial civil, né? Ele também pode obter essa orientação muito similar do que a defensoria faz, e lá próprio, no juizado de pequenas causas, se houver, né, identificado ali algum descumprimento, vai haver também já o ingresso, né, de uma ação judicial ou uma citação de um processo judicial contra um credor sobre determinado assunto ali identificado, ok? Essas varas cíveis de pequenas causas, por estarem muito abaixo das comarcas, né, e são departamentos restritos e menores, né, elas, de certa forma, né, dentro da sua lide administrativa, podemos dizer assim, eles tiveram que fazer algumas adaptações no seu funcionamento, não só do atendimento ao público, como também na forma de ingressar com a ação e de julgar essas ações, tá ok? Muitas vezes, essas varas de pequenas causas, elas têm um comportamento, inclusive de juízes, né, sempre com a mesma tendência de proteção ao consumidor, baseado à hipossuficiência. Então, sempre, muitas vezes, esses juízes, né, estão ali sempre muito mais ávidos a sentenciar favoravelmente, né, aliás, desfavoravelmente o credor e favoravelmente o consumidor por conta dessa hipossuficiência, ok? Então, o que assiste, o que determina a vara de pequena causa? Bom, em primeiro lugar, a vara de pequena causa, por ser de consumidor, né, então tem que ser pessoa física. Não que a jurídica não possa, né, mas a pessoa jurídica, dentro das normativas do judiciário, não tem ingresso pela vara de pequena causa, somente a pessoa física. Então, a pessoa física tem direito, sim, a esse atendimento gratuito, né, e também pela advocacia. E, lógico, o que determina essas pequenas causas, por isso o apelido, tá, são os 10 salários mínimos, né, que é uma restrição de competência dada a esse tipo de vara, tá, para restringir o nível de litígio que aquele juizado, né, que aquele juiz tá aí, nesse caso, arbitrando, né, no caso dos processos desses pequenos conflitos, ok? As empresas, elas não têm acesso, tá, para utilizar dessas varas para fazer cobrança ou executar dívidas, mas apenas para se defender frente a uma demanda, né, iniciada por consumidores. É lógico que esses consumidores, para ter direito à justiça gratuita mesmo nessas varas, ele precisa comprovadamente, tá, mostrar a sua pobreza, ou seja, em patrimônio e renda. Tá? Somente provado a isso, ele tem direito à liberação das custas judiciais e honorários advocatícios e até a sucumbência muitas vezes, né? Que para muitos leigos a sucumbência é o honorário da parte contrária, do advogado de defesa da empresa, nesse caso, né, que está defendendo o credor, né? Porque muitas vezes pode acontecer que o consumidor não tenha razão dentro da lei e venha perder esse processo, né? E aí existe a prevenção aí da atividade profissional do advogado que defende o credor, né, ter direito ao honorário da parte contrária na lei, né, que seria essa sucumbência, ok? Essa sucumbência, muitas vezes, ela pode ser perdoada quando é provado que o consumidor está no estado de pobreza. Agora, quando esse consumidor, né, ele tem renda, muitas vezes, mesmo na vara de especial cível, ele terá que pagar essa sucumbência, assim como também toda a despesa do processo, ok? Fora a dívida, né, lógico, né, a causa que está sendo julgada, ok? Então, essas são as varas de pequenas causas. E aí, nós temos agora a vara cível comum. A vara cível comum, né, que nós chamamos, ela está aberta a pessoas físicas e jurídicas, tá ok? Na vara civil comum não existe o aspecto hipossuficiência, tá ok? Até porque essa vara comum, ela não é gratuita a nenhuma das partes, ok? Então, se uma pessoa física ingressar com uma ação civil em uma vara comum, vai ter que recolher custas independentemente das alegações dele. Assim como também as empresas podem ingressar com as ações, tá, judiciais. A diferença só
é que, de acordo com o incentivo do governo federal, né, o Poder Judiciário reduz as suas custas judiciais por uma pequena empresa, né, que seria uma microempresa simples, tá, ok? Um ME, né, ou até um MEI. Tá? Ele vai pagar a menor carga tributária, né, para um processo judicial. E lá, logicamente, como não há a hipossuficiência, isso quer dizer que tanto o consumidor quanto o credor, eles estão num pé de igualdade sobre as suas alegações, tanto da dívida quanto também outras alegações, como constrangimento, assédio, coisas que são temas de indenização, injúrias, difamações, que aí são os reflexos das punições previstas na lei civil, né, passíveis de indenização, tá bom? É muito importante que vocês saibam aí como que as coisas estão montadas e diante esses poderes devidamente organizados, né, lógico, em todos eles, com o intuito de, inclusive, né, desonerar, né, a máquina pública e, ao mesmo tempo, eliminar conflitos. É óbvio, então, que nós que atuamos como cobradores autônomos ou como empresários, donos de empresas de cobrança, também temos uma holística positiva perante o Poder Judiciário, porque muitos acordos de conciliação que são feitos por nós através do telefone ou através dos nossos escritórios, eles, dentro daquele processo de inovação e confissão de dívida, quem não assistiu, por favor, assista, né, esse curso, lá que o Poder Judiciário olha com seriedade a nós profissionais também um papel de ajuda ao Judiciário, né, antes até das delegacias do PROCON, Defensoria Pública, Juizado Especial Civil e Vara Civil Comum. Né? Você vê que muitas conciliações, muitos acordos acabam acontecendo também através de nós profissionais. Tá? E também não podemos deixar de mencionar os advogados. Né? Os advogados também fazem um papel muito importante nessa conciliação, até porque a cobrança extrajudicial faz parte da sua profissão, da sua atividade profissional. Então, todos nós temos esse papel, né, que tem um ponto de vista positivo perante a sociedade, ao Poder Judiciário, Legislativo, e que também é assistido aí e reconhecido pelo Poder Judiciário. Eu espero ter esclarecido mais uma vez um tema que muitas vezes é duvidoso ou que falta aí um entendimento por parte da mídia ou muitas vezes até da faculdade de Direito ou de algum órgão público. Eu estou reunindo nesse vídeo simples para vocês, em resumo, para que vocês tenham uma organização mental de como as coisas funcionam no nosso país, né? E lógico, de acordo com o conflito ou o direito que você quer requerer, você buscar aí aquilo que é mais eficiente para você. Se é uma mera orientação, você aí já tem o PROCON, a delegacia, as delegacias aí que estão nos municípios, tem também a Defensoria Pública e também os juizados de pequenas causas. Se você realmente quer partir direto ao litígio, as varas comuns. Agora, se você não quer passar por nenhum desgastes, né, você pode procurar o credor em primeiro momento ou, né, aproveitar as oportunidades de fazer uma conciliação amigável através de profissionais ou escritórios na área que atuam com a área de cobrança extrajudicial ou recuperação de crédito. Então eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no nosso canal, dá aí um like, né, um joia, né, um joinha, ou um gostei ou não gostei. Ou também, né, se possível, compartilhe, né, para seus colegas que também atuam na mesma área, se você achou esclarecedor. Se você ainda tem dúvida, por favor, deixe a sua pergunta aí na nossa página. Eu tenho um prazer em te responder. Se não, eu vou criar um novo vídeo e vou trazer mais esse tema para que todos aí também tenham conhecimento, tá bom? Então, meu muito obrigado mais uma vez e te espero no próximo encontro. Até mais!